Tudo bem com você? Como passou a semana? Passei uma semana super legal, porque hoje nós vamos aprender mais sobre as narrativas religiosas. Mas dá uma olhadinha aí na sua tela. Além das narrativas religiosas, o que está escrito ali? Temporalidade sagrada. O que será que é isso? Parece uma coisa bem difícil, né? Mas eu vou te mostrar hoje que não é tão difícil assim e é super divertido da gente estudar isso. Mas para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu caderno ou aquela folha de anotação que você usa toda semana. Hoje nós vamos usar um calendário. Lembra que na aula passada eu pedi para você guardar um calendário para a gente usar hoje? Se você não achar nesse tempo que eu vou dar para você pegar o seu material, não tem problema, eu vou te mostrar alguns aqui, tá bom? E lápis ou caneta para você fazer as anotações. Pega o seu material que eu espero você. Agora que você já separou o seu material, a gente pode começar a nossa conversa de hoje. Temporalidade sagrada. O que será que isso significa? Quando a gente lê, parece uma coisa muito complicada, muito complexa. Mas, na verdade, a gente vai entender como que as religiões se relacionam com o tempo. Como que elas medem o tempo, a importância que o tempo tem dentro dessas comunidades. Então, tudo isso faz parte da temporalidade sagrada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que nós medimos o nosso tempo? Sem pensar na religião, vamos pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano secular. A gente já aprendeu sobre essa palavra. Secular é tudo aquilo que não é religioso. Então, como que a gente marca o tempo na nossa sociedade? A gente usa dois aparelhinhos muito importantes. O relógio e o celular. Hoje em dia muita gente marca o tempo pelo celular, nem usa relógio mais. Mas ainda tem algumas pessoas que gostam de usar relógio. Mas existe um outro objeto que a gente usa para marcar o tempo, que não é em horas. Isso mesmo, aquele que eu pedi para você separar no seu material, o calendário. Como será que esse calendário foi organizado? Quem inventou o calendário? De onde veio o calendário? Quem dividiu ele do jeito que ele é dividido? Como será que isso aconteceu?
Será que ele sempre existiu? Em que ano a gente está? Será que o planeta Terra só tem essa idade? Será que não tem mais? Nós vamos descobrir isso e um pouquinho mais no vídeo que eu preparei e trouxe para você. Presta atenção. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Como vocês acham que seria a nossa vida se não existisse a marcação do tempo? Como nós saberíamos que horas ir para uma festa, para a escola, para um encontro com os amigos? Seria muito complicado, não seria? A marcação do tempo surgiu há muitos e muitos anos. Nós usamos dois mecanismos para marcar o tempo. Nós usamos o relógio, que é esse que vocês conseguem ver aí na figura, e também o calendário. E como vocês acham que esses mecanismos funcionam? Bom, o relógio ele tem 3 ponteiros, como vocês estão vendo. Tem o ponteiro das horas, tem o ponteiro dos minutos e também tem o ponteiro dos segundos. E como vocês acham que esses ponteiros funcionam? Uma hora, ela leva 60 minutos para acontecer. Ou seja, o ponteiro do minuto tem que se mover 60 vezes para que o ponteiro da hora se mova. E um minuto, ele tem 60 segundos. A mesma coisa, o ponteiro do segundo tem que se mover 60 vezes para que o ponteiro do minuto se mova. O relógio funciona bem no nosso dia, mas quando a gente quer marcar alguma coisa para daqui a um mês, para daqui a uma semana, só o relógio não dá conta dessa marcação desse tempo. Por isso, também existe o calendário. Os calendários foram criados também há muitos e muitos anos, assim como o relógio. E os calendários foram baseados no ciclo dos astros, como, por exemplo, o Sol e também a Lua, e foram baseados nos eventos das religiões, como o cristianismo, o judaísmo e muitas outras. O nosso calendário é um calendário que segue o ciclo do Sol e também os eventos do cristianismo. Ele é um calendário solar e cristão. O nome do nosso calendário é calendário gregoriano, porque ele foi criado pelo Papa Gregório XIII, por isso o nome gregoriano. Nós podemos ver que o nosso calendário tem 365 dias. Se você contar cada um desses dias aqui, vai dar o número 365. Ele é dividido em 12 meses, como também podemos ver aqui. E cada mês tem um número diferente de dias. Podemos ver que janeiro tem 31, abril tem 30 e fevereiro tem 28. Somando tudo, como eu disse, dá 365 dias. Porém, o ciclo do Sol ele tem 365 dias mais 6 horas. Esse é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Esse deveria ser o tempo que o nosso ano tem, 365 dias e 6 horas. Porém, essas 6 horas não são contadas normalmente, elas vão sendo acumuladas. Então, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto. E no ano bissexto, o mês de fevereiro não tem 28 dias, ele tem 29. E assim, esse ano bissexto, ele tem 366 dias.
sendo que o dia a mais é colocado em fevereiro e fevereiro fica com 29 dias. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Esse vídeo trouxe muitas informações, muitas coisas que eu acho que você já sabia e muitas coisas que você aprendeu assistindo ele. Então, ali a gente viu que o calendário é dividido em 12 meses, que foi o Padre Gregório que criou esse calendário. E nós vimos muitas informações importantes sobre o uso desse calendário que nós usamos todos os dias. Mas agora, se você tem um calendário aí na sua mão, eu vou pedir para você prestar atenção em algumas coisas. Eu tenho um calendário aqui e eu não coloquei o número dos dias no meu calendário, porque se eu não coloco os números, a gente pode usar esse calendário em todos os anos sem problema nenhum. A gente pode escrever a lápis os números aqui. Mas eu quero que você dê uma olhadinha aí no seu calendário, por exemplo, no mês de janeiro, se ele está marcando algum feriado. Tem algum feriado marcado aí no mês de janeiro? Tem, o dia 1º de janeiro. O dia 1º de janeiro é feriado no mundo todo, que é um dia de confraternização universal, que é porque o ano mudou e as pessoas estão se confraternizando. O ano mudou, começa no dia 1º de janeiro, mas agora eu vou te contar um segredo, que nós vamos estudar mais nas próximas aulas. Você sabia que existem algumas comunidades que o ano novo não é do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Eles usam calendários diferentes para essa festividade, mas isso a gente vai aprender em outras aulas. Mas eu quero que você olhe nos outros meses, se tem algum feriado marcado aí. E para você prestar atenção em quais são esses feriados. Você percebeu alguma coisa nesses feriados? Tem uma relação com esse desenho que eu fiz aqui. Lá no vídeo a gente viu que foi um padre que criou esse calendário. Portanto, se foi um padre, o padre é de qual igreja? Da Igreja Católica. Muito bem. E o padre da Igreja Católica, então, marcou nesse calendário alguns dias que são dias religiosos da religião católica e que aparecem no nosso calendário até hoje. Uma outra coisa importante é a gente observar aqui o desenho do Sol. Por quê? Esse calendário é um calendário solar. Então, ele é marcado, como a gente viu no vídeo, pela rotação da Terra em torno do Sol. Por isso que ele tem 365 dias, por isso que ele tem 4 estações no ano, por isso que cada mês vai ter um número diferente de dias e por isso que o mês de fevereiro, em alguns anos, vai ter um dia a mais e vai ser um ano bissexto, porque ele é marcado pelo Sol. Nós vamos ver nas próximas aulas que alguns calendários de outras comunidades não são calendários solares, eles são marcados pela Lua, por isso tem número diferente de dias. Mas voltando para a nossa questão dos feriados, eu vou te fazer uma pergunta. Por que no Brasil os feriados religiosos são cristão-católicos? Você sabe responder? Vamos fazer assim então. Você vai copiar a pergunta, aí eu vou te contar um pouquinho e depois eu vou dar um tempo para você responder, combinado? Então, copia a pergunta que eu já volto para te explicar.
agora eu vou trazer a explicação para você do porquê que no Brasil os feriados religiosos são cristão-católicos. Você já deve ter aprendido na aula de história, se não aprendeu, eu tenho certeza que você ainda vai aprender, que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, lá em 1500, eles trouxeram junto com eles muitas coisas. Eles trouxeram roupas, alimentos, objetos do dia a dia e trouxeram também a sua religião. Os portugueses, lá em 1500, tinham uma relação muito forte com o catolicismo. O país deles era um país católico. Por isso, quando eles chegaram aqui no Brasil, que eles colonizaram o Brasil, transformaram o Brasil também em um país católico. Por isso, de 1500, quando os portugueses chegaram, até 1890, quando foi proclamada a República, o Brasil era um país oficialmente católico. Nas leis, dizia que o Brasil era um país católico, que essa era a religião oficial do país. Mas isso mudou em 1890. Em 1890, o Brasil deixou de ser um país católico. Por quê? Teve a proclamação da República e na proclamação da República, então, foi feito um documento que se chama Decreto 119A, que diz que o Brasil é um estado laico. Eu já contei o que essa palavra quer dizer para vocês, mas eu vou só falar mais um pouquinho para você lembrar, para você não esquecer. O Brasil passou a ser um estado laico. Um estado laico é um estado que respeita todas as religiões da mesma forma. Então não existe uma religião oficial do país. Lá na legislação diz que todas as religiões são iguais perante a lei e que todas as religiões, todas as formas de acreditar e de não acreditar devem ser respeitadas. Mas o nosso calendário ficou com a tradição dos feriados católicos e isso não foi mudado, porque um número muito grande da população brasileira ainda é católica. Então, em respeito a essa população, a esse número de pessoas que professam o catolicismo, decidiu-se manter esse calendário com esses feriados. Daqui a pouquinho eu vou contar para você quais são esses feriados. Mas o mais importante é a gente saber que existem outras datas que são importantes para outras religiões e que elas devem ser respeitadas da mesma forma. Porém, os feriados se mantêm de acordo com a tradição que a gente carrega lá do período que o Brasil ainda era um império, ainda era ligado a Portugal, que é o país que nos colonizou. Então agora para você responder a sua pergunta lá, por que no Brasil os feriados religiosos são cristão-católicos? Você pode responder que é por conta de uma tradição que vem do período da colonização portuguesa aqui no nosso país. Eu vou dar um tempo para você responder no seu caderno e eu já volto.
esses feriados católicos? Alguns são nacionais, mas aqui em Curitiba a gente tem mais um além dos nacionais. Vamos ver juntos quais são esses feriados? Então, os feriados religiosos que nós temos aqui no Brasil são a Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa, que é aquela sexta-feira antes do domingo de Páscoa. Então, esse é um feriado nacional. Nós temos o Corpus Christi, que também é um feriado nacional. E esses dois feriados, eles mudam de data de um ano para outro, porque eles são organizados de acordo com o calendário lunar, então eles mudam de data. Então, às vezes a gente vê que a Páscoa acontece no mês de março, às vezes ela acontece no mês de abril. Então, a gente sabe que depois do Carnaval, 40 dias, a gente tem a Páscoa e a Sexta-feira Santa é feriado. O Corpus Christi também muda de um ano para o outro da data, mas também é um feriado nacional. Aqui em Curitiba nós temos também o feriado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é a padroeira da cidade, que é uma santa católica, e o seu dia é 8 de setembro, e nesse dia é feriado na cidade de Curitiba. Outro feriado nacional que acontece no mesmo dia que é o Dia das Crianças, o dia 12 de outubro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, que tem uma história muito bonita que você já deve ter ouvido. Se você não ouviu, você pode pesquisar, perguntar para algum adulto, que tem uma história bem legal sobre essa santa. E o Natal, que é o dia 25 de dezembro, que também é um feriado cristão e que está no calendário. Uma outra curiosidade com relação ao calendário que nós usamos diz respeito a que ano nós estamos. Então, o nosso calendário, ele não conta quantos anos o planeta Terra tem. Nós estamos no ano de 2022. Mas o planeta Terra não tem só 2022 anos. Ele tem muito mais do que isso. O nosso calendário, como a gente viu lá no vídeo, que foi elaborado pelo Padre Gregório, ele é dividido entre antes e depois de Cristo. Por isso, nós dizemos que estamos no ano 2022 da era cristã, que é depois que Jesus Cristo nasceu. Então, quando Jesus Cristo nasceu, é considerado o ano zero. E então a gente sabe que faz 2022 anos que ele nasceu. E os anos antes dele ter nascido são contados de trás para frente. Então a gente tem os anos de forma decrescente antes do nascimento de Cristo e crescente depois do nascimento de Cristo. Então, quando a gente fala que uma coisa aconteceu 3.000 anos antes de Cristo, para a gente saber há quantos anos isso aconteceu, a gente pensa 3.000 anos antes de Cristo, depois de Cristo nós estamos no ano de 2022. Para a gente saber há quantos anos aquilo aconteceu, a gente soma 2022 com 3.000. E aí a gente descobre que aquele evento aconteceu há 5.022 anos. Muito tempo. As histórias sobre o Egito Antigo normalmente têm essas datas, né? 2.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo. Para a gente ter uma ideia de quanto tempo faz, a gente pensa então sempre somando o ano em que nós estamos. Isso é uma curiosidade muito legal. Mas aí você deve estar se perguntando, tá bom, professora, então o ano 0, né, é lá quando Jesus nasceu, o ano 1 foi o primeiro ano da era cristã. Mas e para os outros povos ocidentais? Qual era o ano 1? Eu encontrei alguns textos que falam sobre isso. Vamos ler juntos? Vamos ver, então, o primeiro texto fala sobre o ano 1 grego. Qual foi o ano 1 para os gregos? Não vamos nem discutir o ano 0, visto que a disputa pelo ano 1 ocorre antes mesmo do conceito de 0 existir. Os gregos eles não usavam o número 0. Os gregos foram os primeiros a tentar datar o ano 1. Eles pesquisaram em seus arquivos e decidiram que o ano 1 deveria estar ligado a um evento de importância cultural. Portanto, o ano 1 se estabeleceu no primeiro ano que os Jogos Olímpicos foram realizados. Para nós,
Isso é 776 anos antes de Cristo. Mas para os gregos, esse é o ano 1. Então você vê que quem está organizando o calendário escolhe um evento importante. O padre Gregório escolheu o nascimento de Jesus Cristo. Os gregos escolheram como evento importante os primeiros Jogos Olímpicos. Então, para os gregos antigos, em que ano nós estaríamos? Faz a conta aí, 2022 mais 776. Quanto deu? Eu não vou contar para você. Você já está no 5º ano, já sabe fazer essa conta. Mas além dos gregos, nós temos um outro povo que era muito importante nesse período. Os romanos. Qual será que foi o ano 1 romano? Vamos ler juntos? Então, o ano 1 romano foi quando o Império também teve seu próprio sistema de datas. Eles decidiram que o ano 1 deveria estar ligado a um evento importante. O ano 1 romano coincide com a fundação da cidade de Roma. No nosso calendário, Roma foi fundada em 753 a.C. Os romanos não impuseram seu sistema de datas, visto que eles não eram tão poderosos e influentes. As pessoas aderiram ao sistema de calendário porque era conveniente, explica Noronha, que é um estudioso dos calendários. Então, os romanos também escolheram uma data importante para ser o ano 1, o ano de fundação de Roma. Então, o ano que Roma foi fundada, eles transformaram no ano 1, que para a gente é 753 a.C. Para você saber, então, quantos anos Roma tem, é só somar 2022 a 753 e você descobre quantos anos Roma teria hoje. Mas nós temos também outros anos 1. Vamos ler juntos um pouquinho mais sobre os anos 1? Enquanto os sistemas grego e romano eram os dominantes, surgiram outras culturas com diferentes anos 1. O Império Bizantino começou seu primeiro ano no que foi considerado o ano de criação do Império, 5.509 a.C. A Igreja de Alexandria começou seu ano 1 no que conhecemos como 284, para coincidir com a ascensão do imperador romano Diocleciano ao poder. O calendário sumeriano reiniciava o ano 1 a cada novo rei. Há ainda calendários circulares como o Maia, que começou no que agora é 3.114 a.C., completando um ciclo e começando de novo em 21 de dezembro de 2012, quando muitos pensaram que essa era a data do fim do mundo. Então isso é uma curiosidade muito legal. Os maias criaram um calendário circular. A gente vai ver ele em outra aula. Eu vou trazer um calendário maia para a gente observar. Ele era circular e ele acabava no que para a gente seria 21 de dezembro de 2012. E muitas pessoas acreditavam que isso era uma previsão de que no dia 21 de dezembro de 2012 o nosso planeta ia deixar de existir. O mundo ia acabar. E muitas pessoas ficaram preocupadas, desesperadas por conta disso. Só que, na verdade, era só o fim daquele calendário, porque para os maias, assim como para outros povos, como os sumérios, os calendários reiniciavam. Então, os maias iam encerrar o seu calendário ali em 21 de dezembro de 2012 e provavelmente naquela data começariam um calendário novo, assim como os sumérios faziam. Quando um rei morria ou deixava o trono por algum motivo, o calendário era zerado e começava a contar o ano 1, tudo de novo. Mas o ano 1 cristão, que é o que a gente considera ano 1 na nossa sociedade, como aconteceu? Vamos ler juntos? Dentro deste caos de calendários, um humilde monge chamado Dionísio Exíguos apareceu. Ele se perguntava por que estavam datando as coisas pela fundação da cidade de Roma. Não fazia sentido nenhum para ele. Então ele decidiu encontrar um evento mais importante para contar o ano 1. Naturalmente, a sua escolha foi o nascimento de Cristo. Mas aí eu te faço uma pergunta.
E se o nascimento de Jesus não fosse considerado? Se eles não tivessem usado o nascimento de Jesus para datar o ano 1, existem duas possibilidades. A primeira, vamos ler juntos? Nós ainda estaríamos usando o calendário romano. Ele foi o mais difundido na época. Nesse cenário, estaríamos vivendo no ano 2768. Ou, a segunda opção, sem Jesus, outra religião surgiria para preencher o vazio. Uma possibilidade distinta seria o Islã. O calendário islâmico, ainda em uso em alguns países muçulmanos, começa em 622, o ano de imigração do profeta Maomé para Meca, para Medina, um evento conhecido como Hégira. Neste cenário, estamos no ano de 1393. Então, existem essas duas possibilidades. Se não fosse considerado o nascimento de Jesus, talvez nós estivéssemos seguindo o calendário romano ou, quem sabe, até o calendário muçulmano. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, que eu acho muito legal, é que todos os povos, quando iam criar um calendário, um sistema para medir o tempo, eles usavam um evento importante para usar como ano 1. Os Jogos Olímpicos, a fundação de uma cidade, o nascimento de uma pessoa importante. Então, eu tenho uma coisa agora para você pensar e responder no seu caderno. Se você fosse criar um calendário, qual acontecimento você usaria para dar início? O que seria o seu ano 1? E agora eu vou dar um tempo para você copiar essa pergunta e responder qual seria o ano 1 do calendário criado por você.
conseguiu pensar num evento muito importante para ser o seu ano 1? Eu confesso que eu fiquei muito curiosa para saber o que você escolheu para ser o seu ano 1. Esse tempo que eu dei para você, eu também fiquei pensando aqui qual seria o meu ano 1. E aí eu fiquei pensando que talvez eu escolhesse o casamento do meu pai e da minha mãe, porque foi depois que eles casaram, que eles tiveram filhos e que eu nasci, ou talvez o ano que o meu escritor preferido nasceu, que é o Barry, que escreveu o Peter Pan. Talvez o ano que a minha filha nasceu fosse o meu ano 1, porque é uma data muito importante. É muito difícil de escolher, não é mesmo? E fiquei muito curiosa para saber o que você escolheu como ano 1 do seu calendário. Então você anota e deixa bem bonitinho no seu caderno o que você escolheu para ser o seu ano 1, se você tivesse que criar um calendário hoje. Mas a nossa aula de hoje chegou ao final. Hoje nós aprendemos então sobre esse sistema de calendário que nós usamos hoje, que foi uma criação de um padre que traz alguns elementos ainda do catolicismo muito fortes, como os feriados. E na semana que vem nós vamos aprender outras formas de marcar o tempo que outras religiões usam. Que por mais que na sua vida secular e cotidiana eles usem o mesmo calendário que foi criado pelo padre, que está no ano 2022, que tem feriados religiosos, para as comemorações religiosas eles usam um calendário diferente. Nós vamos aprender um pouquinho sobre esses calendários na próxima aula, combinado? Então, para fechar nossa aula, aquele lembrete de sempre. Lave muito bem as suas mãos, tome bastante água para você ficar bem e a gente se encontrar de novo na semana que vem para aprender mais sobre temporalidade sagrada e sobre diversidade religiosa. Até lá!